tudo bem com vocês? Professor Cássio aqui. Iremos agora para dar continuidade ao nosso tema, a proclamação da República. Falaremos da própria proclamação, como aconteceu, quais foram os personagens que participaram desse processo, se a população participou, se não participou. Então vai ser bem tranquilo aqui para a gente entender. Relembrando que para quem quiser acompanhar um pouco, não se lembrar, quiser relembrar aí os motivos que levaram à proclamação da República, a crise que o Brasil enfrentava, vou deixar aqui no card para que vocês depois consultem caso haja a necessidade. Então, nessa segunda parte falaremos da proclamação da República e os personagens que participaram e as consequências do que foi esse momento na história do Brasil. Então vamos lá. Todo mundo já ouviu falar, é lógico, dentro do nosso país, do Brasil, da data do 15 de novembro de 1889. É a proclamação da República, quando realmente isso aconteceu. Vocês devem se lembrar por conta do feriado lá de 15 de novembro. Então, aqui vamos entender como que foi esse movimento que levou o Brasil a proclamar a sua república. Então, no dia 9 de novembro de 1889, a monarquia realizou o famoso Baile da Ilha Fiscal. Então, era um baile que acontecia ali das grandes personalidades da monarquia, o imperador e tudo mais. No mesmo dia, no clube militar, Benjamin Constant reuniu os apoiadores para conspirar contra o Visconde de Ouro Preto. Benjamin Constant é um dos arquitetos aí desse movimento contra a monarquia. Presidente do Conselho de Ministros, Ouro Preto havia conquistado a repulsa dos militares por uma série de desavenças e perseguições. Então esse Visconde de Ouro Preto ele perseguia aí muitos dos militares e esses militares não viam mais alternativa se não fosse reunir e tomar uma atitude contra o que estava acontecendo. O próprio Marechal Deodoro, personagem importante aqui dessa fase da nossa história, antes de proclamar a República, era amigo de Dom Pedro II e precisou ser convencido a liderar o movimento. Então vejam bem, a proclamação da República por Marechal Deodoro, que já dando um spoiler, né, que foi ele era amigo do Dom Pedro e ele era adepto da monarquia também. Só que as influências dos militares pressionavam para que ele, por ser um renomado marechal de renome, assumisse essa responsabilidade e entrasse contra o imperador para que acabasse esse regime da monarquia e entrasse a república. Dessa forma, então, tendo em vista o conturbado cenário político do ano de 1889, lembrando que um ano antes foi o ano da abolição da escravatura. E aquilo ali também gerou muito descontentamento de uma camada da sociedade ali, principalmente os grandes proprietários de terra, os donos de escravos, que precisariam de mão de obra para continuar trabalhando. E agora os escravos estão libertos e o governo havia uma proposta de ressarcir eles, indenizar esses fazendeiros e tudo mais, de alguma compensação por eles terem gasto, né, na aquisição de escravos. Vejam bem, né, os termos que a gente tem que usar: gastos com escravos, como se eles fossem objetos, não fossem pessoas, né, tivessem vidas. Mas era assim que se pensava diante dos escravos. Então, essa conjuntura, conspiração toda começou a ganhar mais forma no ano de 1889. No dia 14, uma notícia falsa sobre uma ordem de prisão de Benjamin Constant e a Deodoro chegou ao exército. Esse boato se tornou um catalisador, ou seja, aquele estopim para a proclamação da República, pois finalmente convenceu Deodoro de que estava doente no dia 15 a liderar o movimento. Interessante isso. Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro, que proclama a República, ele estava
no estado lastimável. Ele estava doente, estava de cama. E quando chegou essa falsa notícia, ele teve que se reunir forças para sair do leito que ele estava, se recuperando, para ir proclamar a República. Continuando, além do boato, nesse dia, algumas horas depois, Deodoro ainda descobriu que seu velho rival Silveira Martins seria escolhido para o lugar de Ouro Preto, o Visconde de Ouro Preto. A decisão de Pedro II para ocupar o novo ministério, enfim, deu ainda mais certezas a Deodoro sobre o que deveria ser feito. Então ele não gostou da atuação do imperador ter nomeado o seu rival Silveira Martins. Assim, Deodoro, apoiado por jornalistas e militares, que a gente já falou aí na aula anterior, reuniu as tropas e saiu em marcha pelas ruas da capital. Na época, a capital era Rio de Janeiro, viu, gente? A capital não era Brasília, como a gente conhece hoje. Isso, durante o nosso estudo esse ano, vocês vão entender também. A capital era o Rio de Janeiro. Então, marcharam para uma parada militar. Segundo relatos da época, alguns positivistas, aqueles que defendiam o regime republicano, mais radicais, ainda cantavam o hino da França, para vocês terem ideia, por conta de todo aquele movimento da Revolução Francesa e tudo mais. Entretanto, o povo, sem qualquer participação em todo o processo, muita atenção aqui, o povo não participou. Teve gente que ficou sabendo que houve essa proclamação, que Dom Pedro II não era mais imperador, inclusive ele foi exilado por Portugal, ele foi embora do Brasil depois que tudo isso aconteceu. Muita gente ficou sabendo meses depois, nem imaginava, porque vocês sabem, o Brasil é um país gigantesco, um país continental. E muitos nem sabiam o que tinha acontecido. Ou seja, foram pequenas camadas da sociedade que participaram. Aqui a gente está vendo, a gente já falou de igreja, a gente já falou do próprio pessoal da monarquia, né, do imperador que estavam ali ao redor da nobreza, a imprensa, né, os jornalistas, militares e assim por diante. Então foram pequenos grupos. Os grupos que estavam descontentes, né, com as ações do governo em relação aí à abolição da escravidão e tudo mais, né, os grandes fazendeiros. Então eram pequenas as parcelas que participaram do processo. Então eles, a população mesmo, pouco entendia o que estava acontecendo. Segundo o jornalista Aristides Lobo, em uma publicação no Diário Popular, no dia 18 de novembro, o povo assistiu aquilo bestializado, ou seja, sem entender nada. O povo ficou em choque, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada. Uma parada, no caso, parada militar, né? Um desfile militar. Aqui, para vocês verem, um momento registrado aí em pintura da proclamação da República. Então, essa parada militar era o que vocês estão observando nessa imagem. Então, ao centro aqui o Marechal Deodoro, junto com outros oficiais e outros oficiais do Exército aí participando desse momento. Continuando, como foi a instalação da República, como que começou a funcionar definitivamente a República no Brasil. Após um processo pacífico de golpe militar, ou seja, foi um golpe militar, né, desses militares contra o imperador Dom Pedro II, contra a monarquia. Então foi um golpe militar que aconteceu, hein, gente? O ministro Ouro Preto, né, o Visconde de Ouro Preto, foi deposto, ou seja, foi tirado do seu posto, foi preso por Floriano Peixoto, outro membro importante relacionado à proclamação, que depois a gente vai ver o desenrolar enquanto ele aparece nessa história também. A monarquia, isolada e sem muitas escolhas, ainda tentou negociar a criação de um novo gabinete com a adesão de Ouro Preto. Entretanto, os esforços do cansado imperador foram em vão. Cansado por quê? Dom Pedro II ele foi uma pessoa que desde muito cedo, quando ainda criança, já tinha um peso enorme nas costas de ter que comandar o Brasil. Vocês se lembram que
seu pai, Dom Pedro I, teve que voltar para Portugal e deixar o Brasil para Dom Pedro II. Porém, Dom Pedro II não podia assumir, porque ele era ainda uma criança. Então, ele deveria ser orientado até chegar à fase adulta para poder assumir. Até houve o golpe da maioridade com 14 anos, então, desde esse momento até o fim da sua vida, mexendo com questões políticas, por questões econômicas, ou seja, carregando muito da responsabilidade no país inteiro. Então, a pessoa vai adoecendo, vai descansando e até envelhecendo conforme passam os anos por tanta pressão, né? Então, na noite do dia 15, José do Patrocínio, marquem bem esse nome, isso ainda é importante, redigiu, foi ele que escreveu ali a carta oficial da proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil. Então, era dessa forma que o Brasil ficou conhecido nesse momento. República dos Estados Unidos do Brasil. Quem redigiu isso? José do Patrocínio. Em um ambiente hostil, ou seja, um ambiente ali envolto a várias revoltas que vão ocorrer, a família imperial não tinha mais forças para lutar, aceitou pacificamente, não houve guerra, não houve conflito e se exilou na Europa. Como eu disse para vocês, o imperador e sua família foi embora para a Europa. Agora vai ser um novo processo dentro do país, processo republicano. No Brasil, após anos de monarquia, instalava-se definitivamente um governo republicano. Assim, os discursos de jornalistas, políticos e militares eram de um exílio da velha política, ou seja, a velha política, a monarquia foi embora para entrar agora um novo regime moderno, que seria a república. Para os republicanos, o novo governo chegaria para resolver os problemas do Brasil, modernizar o país, extirpar ou tirar toda a herança da colônia, tirar aquele estigma lá que o Brasil era uma colônia, acabar com tudo, vamos modernizar tudo. A república nascia com promessas e ar de modernidade, impregnada de discursos liberais, projetos nacionais em conflito. Então não foi uma melhora. Então havia ainda conflitos. Como eu disse para vocês, muita gente não aceitava essa parte ali de alguns membros, até militares, não aceitavam essa questão da república. Entretanto, as consequências da instalação da república caminhavam inicialmente para um percurso mais autoritário. Então não seria... República é o quê? Um representante eleito pelo povo, no caso, por parte ali da população. Então, por que isso foi autoritário? Para garantir a vitória da República, os governos militares promoveram ações extremamente autoritárias em diversas regiões. Então, para impor que aquilo tinha que mudar, ou estava mudando, utilizavam métodos de ordem autoritários para acabar com aquela possíveis rebeliões, possíveis ataques ao governo que estava se instalando agora. Para a população negra e recém-liberta, a inserção nessa nova sociedade foi dura e sem auxílio da República. Como a gente viu, ao fim da escravidão, aqueles ex-escravos não tinham uma perspectiva de vida. Eles não tinham um emprego para onde eles poderiam ir, eles não tinham uma casa onde eles poderiam viver. Então eles viviam marginalizados. Com a instalação da República, isso também não mudou em nada. Eles ficaram jogados. Para os homens do interior do Brasil, a marginalização e o autoritarismo provocaram verdadeiros genocídios, como em Canudos, que foi aí uma guerra que ocorreu mais ao nordeste do Brasil e gerou aí um certo problema na República. Esse é um caso que a gente pode ver mais para frente. No plano social, os barões do café conquistaram, enfim, um grande poder político e econômico. Isso é fundamental porque a gente vai ver logo após encerrarmos essa parte que é a continuidade. Então, barões do café vão começar agora a também ter as opiniões e ter poder político e econômico mais forte do que nunca. Na economia instalou-se a chamada crise do encilhamento, um verdadeiro desafio para a recente república. Continuando. Imagens e símbolos da república. Agora que a república foi instalada dentro do país,
era necessário termos imagens, símbolos que remetiam grandes feitos, grandes heróis do Brasil, agora como república. Tirar um pouco daquela questão dos portugueses. Como isso era feito? Você escolher personagens que participaram da história do Brasil e transformar esses personagens ou momentos históricos em momentos heróicos, para realmente mostrar que o Brasil tinha também heróis. Isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, onde há vários heróis ali de independência, heróis ali do processo da Guerra de Secessão que saíram vitoriosos. Então, o Brasil via essa necessidade. No caso aqui, nós não tínhamos guerra para colocar alguém como herói, um general ou um feito grande. Então, eles procuraram buscar dentro da história personagens e fatos que comprovariam isso. E isso vem lá da França, essa questão da Revolução Francesa, de colocar pessoas ou personagens importantes na história como referências aí para atos, questões heróicas ou de extrema importância para o país. Então, no Brasil, como que aconteceu isso? Para atrair, então, agora o apoio da população que vocês viram, além de não participar, estava por fora e parte dela não aceitava, começou aí a tentar criar uma nova identidade social com novos símbolos e novos heróis. Importada da França, Marianne, como um grande símbolo republicano, também passou a estampar as terras brasileiras, a arquitetura de novos prédios e edifícios especiais. Quem que é Marianne? É aquela mulher que vocês já devem ter visto em imagens segurando a bandeira da França. Então, representando ali uma mudança dentro do contexto de um país. No panteão, ou seja, dentro dessa perspectiva, os heróis brasileiros da República eram líderes contemporâneos, daquele mesmo período, daquele mesmo tempo. Por exemplo, Marechal Deodoro, que foi o que proclamou a República, José do Patrocínio, que redigiu lá a carta, como a gente viu, da proclamação, dia 15 de novembro de 1889, Quintino Bocaiúva, dentre eles consagrados, Marte de todos da proclamação da República, ganhou um grande destaque, todo mundo já ouviu falar. Também temos aí no nosso calendário como um feriado nacional a figura de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Nesse processo todo, lá atrás, ele foi visto como uma pessoa revolucionária que pensava da forma que os republicanos. Por isso, trouxeram para esse período ele como um herói nacional. O Mártir da Inconfidência Mineira, no caso do Tiradentes, se tornou símbolo de luta republicana e rapidamente ganhou estátuas, praças e pinturas. Para mostrar e chamar o povo agora, temos aqui um novo herói, ou um herói que não foi tão dado tanto destaque anteriormente. A coroação foi em 1926, com a construção no Rio de Janeiro do Palácio Tiradentes, que sediaria a Câmara dos Deputados da República. Esse palácio, coberto por símbolos republicanos, como o rosto de Marianne, que a gente já citou, e as folhas de café, tornando-se um importante símbolo da República. Essa imagem a gente pode ver também lá nas notinhas que a gente tem hoje do real, aquela imagem que tem ali na frente, né, aquele rosto. A construção do Palácio Tiradentes se deu no lugar do prédio da Cadeia Velha, que era uma construção de 1640, que sediou durante o Império a Câmara dos Deputados. Enfim, a destruição da Cadeia Velha também era uma forma de acabar com o passado da monarquia, um passado distante, e instalar a memória agora da República. Tirar a memória do Brasil enquanto império e trazer agora a memória do Brasil para começar a pensar a partir agora, modernizar, trazer novos heróis, novos personagens, novos símbolos para a nossa cultura e chamar a população também. Então foi dessa forma que tudo ocorreu na proclamação da nossa República. Nas próximas aulas a gente vai falar como que foi o início dessa República. Espero que tenham gostado, que tenham curtido, entendido bem, e peço aí que compartilhem, comentem, que
curtam. E até a próxima, pessoal. Valeu. Fui.